tudo bem? Meu nome é Daniele Santos e esta pesquisa, intitulada Pedagogia de Projetos, uma análise a partir de processos formativos da terceira série do ensino médio, foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, pelo meu orientando, que já se formou no mestrado, João Carlos da Silva. Então, eu vou apresentar os principais resultados, a proposta que nós fizemos nesta pesquisa. Bom, como eu disse, é uma pesquisa que foi realizada em nível de pós-graduação estrito sensu, mestrado, no programa de pós-graduação em educação da UNOeste, vinculada à linha 1, Políticas Públicas em Educação, Processos Formativos e Diversidade. Então, tendo como eixo principal os processos formativos desenvolvidos mediante a pedagogia de projetos. É importante salientar que a pedagogia de projetos é entendida pela literatura educacional como uma metodologia ou como uma estratégia didático-metodológica que proporciona o desenvolvimento de processos formativos em que o estudante é o protagonista. Então, quando se pensa numa pedagogia de projetos e nas suas bases, que vem desde os estudos do John Dewey, no livro Democracia e Educação, perpassam por outras correntes teóricas, como, por exemplo, a pedagogia do arco, o arco de Maguire, e outras teorias que vêm depois, no século XX e mais recentemente no século XXI, vão trazer, então, que a estratégia de projetos permite que o estudante torne-se o protagonista da sua aprendizagem, ou seja, dos processos formativos realizados no contexto da educação formal. Ao desenvolver projetos, então, ao escolher um tema, pensar sobre esse tema, pensar na inserção social desse tema, o estudante desenvolve a sua autonomia, a sua criatividade, a sua criticidade, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de síntese, de análise, poder de decisão e, inclusive, de definir um produto a partir do projeto desenvolvido. É uma estratégia globalizadora. Então, se a gente for procurar na literatura, no Fernando Hernandes e Ventura, que são também bases importantes e que vão escrever sobre o trabalho com projetos, eles vão dizer para a gente que a estratégia de projetos tem que ser trabalhada sempre numa perspectiva globalizadora, ou seja, rompendo com as barreiras entre as disciplinas. Então, ao desenvolver projetos, o estudante e os professores, que atuam como mediadores, não estão comprometidos essencialmente com aquele conteúdo inerente a uma ou duas disciplinas. Parte para campo, busca-se respostas, a partir de ou perguntas ou hipóteses, busca-se pensar em problemas da realidade e a partir da resolução desses problemas reais é que vai se integrando e fazendo um checklist, uma verificação de como os conceitos curriculares estão sendo trabalhados. Então, é um trabalho que é extremamente contextualizado com a realidade e essa contextualização traz subsídios para o desenvolvimento do currículo e dos conceitos. Tendo em vista, então, esse desenho estratégico, os nossos contextos de pesquisa são as escolas da rede do Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo, o SESI, que implementaram no currículo, do ensino médio, chamados eixos integradores, E esses eixos integradores têm, então, a proposta, a ideia de que os estudantes desenvolvam projetos temáticos em mais de uma área de conhecimento, ou seja, multi ou interdisciplinares, e a partir desses eixos integradores, como eu disse, então, pensando na estratégia de projetos, eles vão significando os conceitos do currículo. Também no contexto, aí agora num outro contexto, que é o da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, foi implementado em 2019, inclusive com base na discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio e os itinerários formativos presentes no programa Inova Educação,
a chamada disciplina eletiva, né, e os projetos de vida, que nada mais são do que também uma tentativa de ligar esse estudante do ensino médio ao mundo real, ao mundo do trabalho, fazer um elo, então, com a realidade em que ele vive, entender sobre diferentes profissões e, a partir disso, então, significar aí a finalização da sua formação no ensino médio. Bom, então, essas premissas, do ponto de vista dos documentos que explicam como elas vão funcionar, né, os eixos integradores, a disciplina eletiva, os projetos de vida, elas partem da ideia de que, então, o estudante do ensino médio vai vivenciar a pedagogia de projetos na prática. Então, interessou-nos muito, né, esses dois contextos, tendo em vista, inclusive, que o João Carlos da Silva, que é o autor principal desse trabalho, é professor tanto na rede SESI quanto na rede estadual do estado de São Paulo. Então, tendo em vista a sua inserção, o seu vínculo, ele pensou em desenvolver uma pesquisa que tivesse um elo de ligação com essas propostas. E aí, então, emergiram as perguntas de pesquisa, as principais perguntas, qual nós buscamos responder na dissertação de mestrado. Então, a pedagogia de projetos, adotada, né, na parte diversificada dos currículos dessas duas redes, contribui para os processos formativos de estudantes e professores, né, dessas escolas. E quais são as reflexões, né? Se há contribuição, que reflexões eles fazem, né? Estudantes e professores, com relação à vivência dos eixos integradores e das disciplinas eletivas. Bom, para poder atender, né, a responder, buscar responder essas perguntas, foi delineado o principal objetivo: analisar de que maneira o desenvolvimento da pedagogia de projetos presente nos eixos integradores, nas escolas do SESI e nas disciplinas eletivas das escolas de ensino integral da CESP, né, São Paulo, contribui ou não para os processos formativos de professores e estudantes. E os objetivos específicos que então delinearam os nossos procedimentos, identificar os componentes básicos da pedagogia de projetos, tanto nos eixos integradores quanto no programa Inova Educação, né, nas disciplinas eletivas, compreender as concepções de professores e estudantes em relação a esses componentes, né, nos dois contextos, e investigar em que medida professores e estudantes se apropriam da pedagogia de projetos, então, como um instrumento, como essa possibilidade de uma aprendizagem ativa e autônoma por parte do estudante. Para a realização, então, né, dos procedimentos, buscando responder ao objetivo geral e aos objetivos específicos, foi realizada revisão bibliográfica, então trazendo, né, por meio das bases de dados, banco de teses e dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, palavras-chave que definissem, então, pedagogia de projetos, processos formativos e aplicação no terceiro ano do ensino médio, né? Então, diante disso, na dissertação estruturou-se, né, os seguintes itens teóricos: processos formativos para o aprendizado no mundo contemporâneo, o breve histórico sobre a pedagogia de projetos no Brasil, as suas implicações teóricas e práticas, tipologia de projetos na área educacional e a potencialidade da pedagogia de projetos na rede estadual e no SESI. Além disso, também procedeu-se, né, com uma reflexão sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular e né, o Currículo Paulista, o Programa Inova Educação, a articulação dessa proposta com a pedagogia de projetos. Foi feita uma análise documental, né, tendo como base a proposta político-pedagógica de duas escolas, uma do SESI e uma da rede estadual, ambas no interior do estado de São Paulo, e a análise, então, da BNCC, tendo como base a pedagogia de projetos, e também procedeu-se com entrevistas reflexivas que foram aplicadas junto a professores e estudantes, a fim de trazer, então, as suas concepções ou as suas percepções, né? Com base, então, nessa estrutura, nessa organização metodológica, procedeu-se, né, com a análise de dados. Essa análise foi feita
inicialmente criando eixos temáticos gerados por uma triangulação entre as leituras, os documentos e as entrevistas. E aí foram estabelecidos 3 eixos temáticos, né? Para análise documental e para análise das entrevistas, né? Na proposta político-pedagógica de ambas instituições, né, de ambos sistemas, verificamos os princípios, as finalidades das unidades escolares e a ligação, né, da sua proposta com os objetivos dessa pesquisa. Nos planos de ensino, então, dos eixos integradores e das disciplinas eletivas, fizemos a verificação, então, em que medida os conteúdos, as práticas desenvolvidas nessas disciplinas teriam, né, buscariam a autonomia dos alunos, essa formação globalizadora, o professor como mediador, como auxiliador do estudante. Então, os planos foram verificados nesse sentido, e nas entrevistas, né, que foram desenhadas de maneira a fazer com que os participantes fizessem uma efetiva reflexão, foi então considerada, né, como eixos temáticos a promoção da autonomia, a construção do conhecimento e a motivação para participar nas aulas. Tendo como base, então, já aqui trazendo os resultados, a análise documental, né, e aí pegando, então, a proposta político-pedagógica, o referencial, a BNCC e o currículo, buscou-se, então, entender como é que isso tudo estava articulado e, do ponto de vista documental, revelou-se, né, que os processos de ensino e de aprendizagem estão desenhados nessas instituições, nesses sistemas, de maneira a trazer como protagonista o estudante. Então, sempre elas vão trazer a ideia do estudante como ativo, como alguém que vai buscar o conteúdo, que não vai ter só contato com o objeto de conhecimento, mas também vai ter a oportunidade de transformá-lo, de conhecer profissionais da área e assim por diante, né? Então, o currículo, ele traz essa proposta. A proposta pedagógica também, né, mostra, né, que há uma preocupação bastante forte com relação ao protagonismo e autonomia dos estudantes, né? E eles trazem, inclusive, essas propostas pedagógicas, a ideia de uma pedagogia baseada em projetos, então toda essa questão da escolha do tema, da busca de dados e assim por diante, né? Nos planos de ensino ficou muito claro que, na leitura, né, das ementas, objetivos e conteúdos e metodologias propostas, que o foco está na articulação da informação, de como buscar respostas aos problemas, como desenvolvê-los, ou seja, bases que são essenciais para o desenvolvimento da pedagogia de projetos. Nas entrevistas com os estudantes, né, então os estudantes foram ouvidos, é importante salientar que, como a pesquisa foi desenvolvida no período da pandemia de Covid-19, as entrevistas tanto com estudantes quanto com professores foram feitas de forma remota, né, então usando tecnologia digital, e os estudantes revelaram nas suas reflexões que eles têm clareza de que, ao participar dos eixos integradores e das disciplinas eletivas, eles vão resolver problemas, eles vão aprender a argumentar, eles vão conhecer pessoas novas e vão, inclusive, extrapolar, isso é uma coisa que está presente nas reflexões deles, o conteúdo que está dentro dos muros da escola. Os professores, por sua vez, né, colocaram que a pedagogia de projetos é algo que se sobressai na sua prática, né? Então, eles colocaram nas suas falas fortes indicadores, né, de que eles acreditam, de que eles entendem que a aprendizagem por projetos, uma pedagogia baseada em projetos, é efetiva no sentido de que os estudantes ajudam a escolher o tema, resolvem problemas, interpretam a realidade, participam ativamente e fazem com que os professores, inclusive, tornem-se pesquisadores, então busquem respostas para algumas questões importantes, né? Então, aqui a gente traz alguns excertos das entrevistas para exemplificar, né, esse eixo temático que a gente criou. Então, aqui, por exemplo, né, o estudante, as aulas do eixo integrador se tornam bastante interativas, porque é uma aula onde os alunos participam bastante, e como são assuntos que estão presentes no nosso dia a dia, se torna mais interessante, pois ele sabe sobre o assunto
então sempre participa, né? Aqui, olha, trabalhar com os sonhos, isso é um depoimento de um professor, dos alunos, com os projetos de vida deles, então essa questão do trabalho na Secretaria de Educação, né? Nas disciplinas eletivas e projetos de vida. Em dupla com outro professor, elaboramos uma eletiva voltada para o projeto de vida dos alunos. Eu sou professora de matemática, juntamente, simultaneamente com outro professor, a gente olha para os projetos de vida e aí planejamos uma eletiva que se encaixa nos projetos de vida. Então, é uma inversão mesmo, né? Ao invés de trabalhar, nesse caso, conteúdos de matemática voltados ao interesse do currículo, do que o professor gostaria ou não de trabalhar, ele vai primeiro buscar nos projetos de vida um significado para depois desenvolver a aprendizagem da matemática, né? Outros depoimentos importantes, né, tanto de professores quanto dos estudantes, né? Então, aqui o professor acha excelente, porque em todo momento ele trabalha com a pesquisa, então esse é um elemento importantíssimo da pedagogia de projetos. Análise de dados, confrontando com o que aprende na escola, com seu contexto de vida. Isso faz com que cheguem mais preparados para a graduação e para o mundo do trabalho. Então, aqui é uma professora do SESI, né, colocando essa importância também desse vínculo do ensino médio com a perspectiva que o estudante vai ter quando ele terminar o ensino médio, né? Então, o que ele vai buscar no mundo do trabalho, o que ele vai buscar numa graduação e assim por diante. Então, é uma coisa bastante significativa essa reflexão que eles fazem a respeito da importância desses componentes curriculares como mecanismos para trabalhar a estratégia de projetos. Diante disso, então, né, o que a pesquisa concluiu, então, com os dados, né, como eu disse, análise, cruzando os dados documentais, os referenciais teóricos e os excertos, né, das entrevistas reflexivas feitas tanto com estudantes quanto com professores, é que há sim, né, um esforço de trabalhar-se com a estratégia de projetos nesses dois contextos, e mostrou-se, então, inclusive, uma importante estratégia para o professor, primeiro, reestruturar, reelaborar a sua ideia de processos formativos e de ensino e aprendizagem, e também essa tomada de consciência do estudante enquanto alguém que tem autonomia para o desenvolvimento da sua aprendizagem, que resolve problemas e que faz esse vínculo com o mundo do trabalho. Então, essa foi a pesquisa realizada. Agradeço a atenção de todos, né, que tiverem acesso a esse vídeo, e coloco-me à disposição, como autora, junto com o João, a responder todas as dúvidas que surgirem a partir, né, de dúvidas ou ideias que surgirem a partir do que foi apresentado. Muito obrigada.